São 28 anos ajudando a polícia a esclarecer crimes. O Disque Denúncia do Rio, um serviço pioneiro no Brasil, virou um tema de livro. A repórter Mônica Marques acompanhou o reencontro de uma vítima de sequestro com dois personagens que foram fundamentais para libertá-lo do cativeiro, graças ao trabalho do Disque Denúncia. Disque Denúncia, boa tarde. O que está acontecendo? É denúncia sobre o quê? O Disque Denúncia foi criado há 28 anos, em 1995. O Rio estava entregue à criminalidade. Os sequestradores fugiram pela Rio Petrópolis, levando a empresária num carro roubado. Fernando chega às 2 da madrugada. 10 minutos depois, é levado no próprio carro. O Rio de Janeiro vivia um dos momentos mais aterrorizantes da sua história. Foram 81 casos de sequestros registrados entre janeiro e outubro daquele ano. E esse era o crime que mais afetava os cariocas. Não só os empresários, porque começou-se a sequestrar todo mundo. Eu tinha dia que tinham 10 pessoas sequestradas no mesmo dia. A segurança pública precisava reagir. Foi quando entraram em cena empresários e o governo do estado. Apesar da parceria, o Disque Denúncia sempre atuou de forma autônoma. E aí eles resolvem se unir e criar o Disque Denúncia e chamam o Zeca Borges para comandar esse novo serviço. O publicitário José Antônio Borges Fortes, o Zeca Borges, foi o coordenador do Disque Denúncia desde sua criação. Ele morreu em 2021, aos 78 anos. O jornalista e escritor Mauro Ventura acompanhou o trabalho do Disque Denúncia durante anos e acaba de lançar um livro que detalha 6 grandes casos da história do serviço. O Disque Denúncia começa, os 3 primeiros meses pouca gente conhece, até que tem o caso dos 3 sequestros no mesmo dia, que é um divisor de águas na história do Disque Denúncia. Sequestros dos filhos de 3 empresários mobilizam a polícia do Rio. Os criminosos agiram com ousadia em pontos movimentados da cidade. No dia 25 de outubro de 1995, os estudantes Marcos Chiesa, Eduardo Eugênio Gouveia e Carolina Dias Leite foram sequestrados em diferentes pontos do Rio. Os sequestros aconteceram à luz do dia, na frente de várias testemunhas, e os criminosos não se preocuparam em esconder o rosto. O Rio vira aquela comoção, todo mundo em choque, a polícia completamente atônita e sem ação. E aí, em 24 horas, o Disque Denúncia ajuda a resolver um caso de uma das sequestradas, da Carolina. E logo em seguida, pouco mais de uma semana depois, o segundo caso do Marcos Chiesa. Marcos Fernando Chiesa, 17 anos, foi sequestrado quando chegava no colégio. E assim que eu desci do veículo, fui abordado por uma pessoa que já me rendeu e me conduziu para o veículo, para onde eu iria para o cativeiro. É um caso, digamos assim, que torna o Disque Denúncia conhecido da população. Aquele troço de que ninguém nunca tinha ouvido falar, o Disque Denúncia, de repente explode. Chega um dia, toca o telefone no Disque Denúncia. Olha, tem uma movimentação estranha aqui na minha vizinhança. E o atendente, o Lucas, fala assim, mas como assim? E aí, quando eu atendi, me deparei com uma mulher com uma voz trêmula, nervosa. Eu perguntei o que estava acontecendo. Aí ela falou que tinha uma movimentação muito estranha, entre sair muito grande de quentinhas aqui, a casa só anda fechada. Falei, a senhora pode ficar tranquila, que o seu sigilo é absoluto. Lucas repassou a informação que foi enviada para a polícia. A equipe que foi ao local, ela passou pela porta, uma casa bem velha, com aspecto de abandonada. Quando eles abriram, o Marcos Chiesa estava lá. Ele estava num colchão de casal no chão, estava com as mãos algemadas e os pés algemados também. Hoje, coronel da reserva, Weber Gutenberg liderou a ação da PM que encontrou o cativeiro de Chiesa. A gente conseguiu resgatar, eu fiz a comunicação de que ele já estava seguro. E eu não conseguia falar de tanto chorar. E eu me lembro deles perguntaram, você é o Marcos? E eu falei, sim, sou o Marcos. Então foi uma alegria indescritível. Até hoje, ninguém foi preso pelo sequestro de Marcos Chiesa. O terceiro sequestrado no dia 25 de outubro de 1995, Eduardo Eugênio, o Duda,